meu amigo, se você está nesse vídeo é porque você quer saber até onde vai vazamento de óleo de um Ford Fiesta com motor Zetec Rocan ou até mesmo outros tipos de carro. Você está assistindo aí o nosso vídeo que é o Plantão da Oficina, meu nome é Darley e vou mostrar para vocês aqui hoje um carro que o cliente comprou. Quando ele comprou esse carro, o carro estava bem judiado, ele está arrumando o carro aos poucos e o carro já está chegando num ponto que está ficando top. E ele trouxe ele para cá hoje justamente por conta disso. Está vazando um pouco de óleo e está com duas buchas aqui que estão meio ruins. E eu aproveitei, né, como sempre, já estou fazendo uma revisão relativamente boa no carro para deixar ele o mais top possível. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o Ford qual que é, esse Ford Fiesta com motor Zetec Rocan, já está aqui sem a roda. É um carro que o cliente usa bastante, tá, galera? Olha para vocês verem, o motor está relativamente sujo, mas por que está sujo? Porque ele usa bastante, ele usa muito esse carro, então vai ficar sujo mesmo. Olha que problema, hein, galera? Isso aqui é perigoso, hein? Bateria fora de medida, hein, galera? Essa bateria aqui não é a certa para esse carro, tá? Ela tem que ser um pouco mais baixa aqui justamente para poder fechar isso aqui. Mas eu vou dar uma ajustada aqui para ele também. Porque se isso aqui, ó, encostou para lá, pode pegar no negativo. Encostou aqui, pega no positivo, meu amigo. E aí você vai ver o carro virando, como se diz, né, fogos de artifício. Então ele trouxe para cá o carro porque ele tá vazando óleo. Vazou óleo. Onde que vazou esse óleo, Darley? É quase sempre desse jeito aqui, ó. Vai pingar um pouquinho aí na garagem da sua casa. Você não vai saber de onde está vindo esse óleo. Então tem que levar lá para a oficina mecânica para poder dar aquela geral. Eu vou levantar o carro e mostrar para vocês, hein? Qual que é o passo a passo? Qual que é o passo a passo dessa manutenção? E até onde pode chegar uma revisão, né? Tem muita gente, galera, é um ponto também que é bom lembrar, é o seguinte. Tem muita gente que leva o carro no mecânico e a manutenção parece que é tabelada. Quase sempre ela fica aí próximo dos 400, 500 reais. E de mês em mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ele tem que voltar no mecânico, porque o carro tem mais uma coisinha para fazer. Aqui na V8 Mecânica é um pouco diferente, tá? Normalmente, a gente tenta solucionar o máximo de problemas que for encontrado no carro. A conta às vezes fica um pouco mais salgada, mas o carro fica mais inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui que esse carro tem muito defeito, hein? Chegou no ponto bacana. Agora vamos lá mostrar para vocês. Primeiro ponto de vazamento de óleo, aqui na junta do cárter, tá vendo? Bem nessa juntinha. Vou ver se vou conseguir mostrar com iluminação para vocês aqui, né? Aqui, ó. Tá vazando bem nessa junta aqui, tá vendo? Só que aí vem o detalhe, para tirar esse cárter e dar a manutenção, ele tem 2 parafusos que vão aqui em cima, que tem que afastar o câmbio do motor do carro. Então praticamente vai ter que tirar o câmbio, vai ter que afastar ele um pouquinho aqui, tem que tirar todos os parafusos do câmbio, afastar o câmbio do motor para poder tirar esse cárter e depois recolocar ele. Tem que tirar o motor de partida. Deixa eu ver se eu lembro se tem mais alguma coisa para tirar. Acho que é só o motor de partida aqui que tem que retirar. Mas o problema maior é que tem que afastar o câmbio. Tem que afastar o câmbio, já vai dar um certo serviço a mais, um trabalho a mais aí, vai ser mais demorado, vai ficar mais cara um pouco a manutenção. Tirei aqui também os braços oscilantes do carro, os 2 lados, porque ele tá com um problema nessa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui de baixo. Vou colocar na bancada, fica mais fácil de visualizar, né, galera? Vou ver se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Bem no cantinho aí, no meio do vídeo, tá vendo? Que essa bucha tá toda trincada. Isso aqui é um tipo de manutenção que é preventiva, tá? O carro dele tava fazendo barulho? Tá fazendo um pouco de barulho. Mas a gente não sabe se o barulho tava vindo só daqui ou se tem, por exemplo, um suporte do motor com defeito. A gente não sabe ainda. Posso tirar o suporte do motor para dar uma analisada? Posso. Mas isso aqui eu já vi que tá com defeito. Então, como que funciona isso aqui? A gente já sabe que tem um problema nessa peça. Eu vou passar para o cliente um valor para poder tirar essa peça e fazer a análise em bancada. Porque ainda pode ser que tenha defeito nessa peça aqui, nessa borrachinha aqui. Tem defeito aqui, já troca a bandeja inteira. Acabou. Não compensa trocar 2 buchas. O valor para trocar 2 buchas de mão de obra vai ficar bem próximo do valor de uma peça inteira. Beleza? O cliente vai gastar um pouco menos na mão de obra e um pouco mais na peça. Vai ficar quase elas por elas. E lembrando que a peça que vem cravada de fábrica quase sempre fica melhor, tá? Então, vamos trocar aqui dos 2 lados. Os 2 lados estavam com problema, o outro lado já está lá na mesa da bagunça ali.
para fazer a substituição da peça, tá? Vamos substituir só essa peça aqui. E essa peça dá um pouco de trabalho de trocar ela também, tá, galera? Não é tão simples quanto a de alguns carros, não. Porque ela vem, tá vendo aqui, ó? Às vezes você tem que tirar essa peça aqui, vai ficar a borracha aqui embaixo. Você tem que vir serrar ela para acabar de tirar a parte de dentro dela. Essa parte de dentro aí. Não é tão complicado, mas também não é tão fácil de fazer esse serviço, não. Mas beleza. Já achamos aí um problema de vazamento aqui na junta do cárter. Já tem um problema no braço oscilante. Tem mais problema? Ainda tem mais problema. Essa abraçadeira aqui me parece que está vazando um pouquinho. Lambrecou um pouquinho de graxa aqui na parte de trás. Pode ser que ela tenha vazado e jogado graxa aqui também um pouquinho aqui nessa coifa da caixa de direção. E pode ser que a caixa de direção também está vazando. Então isso aqui nós vamos esperar para dar manutenção nessa parte aqui. Nós vamos ter que esperar lavar o carro primeiro. Agora lá na parte de cima do carro, tem mais um ponto de vazamento, que me parece que está vindo lá da válvula termostática. Tá vendo esse ponto aí bem no centro do vídeo? Tá com uma gotinha ali que eu não sei ainda o que é, viu, galera? Mas pode ser da válvula termostática. Pode ser da válvula termostática. Pode ser que ao colocar óleo no carro tenha escorrido para aquele lado de lá. É uma possibilidade pequena, mas existe. Pode ser junta da tampa de válvulas. Já tem 1 ano e meio que trocou a junta da tampa de válvulas desse carro, então pode ser um punhado de coisa. Tem muitas possibilidades aí que podem ocorrer nesse carro. Mas a pior de todas ali é retirar o cárter do carro, tá? Porque vai ter que afastar o câmbio, é mais demorado e é um serviço que é um pouco mais caro de ser realizado. E aqui na parte de trás já retirei o amortecedor do carro. Por que eu tirei o amortecedor aqui? Porque o amortecedor, embora ele não estivesse vazando, ele estava, vou mostrar do lado de cá que aqui ainda está com problema, ó. Ele está só a coifa sem o batente, não tem nada aqui, tá vendo? E isso acontece por quê? Normalmente esse fato aí acontece, galera, porque o carro, o amortecedor já não está funcionando direito, ele começa a bater a parte de trás, você não vê, tá? Aquele movimento ali da mola comprimir e expandir, o amortecedor não consegue segurar ela mais e aí tende a estourar com muito mais facilidade o tal do batente. Eu tenho um batente de um carro aqui, um batente velho, vou mostrar para vocês como que ele é, como que é a cara desse batente. O amortecedor do cliente tinha que estar por aqui, eu não sei onde que eu coloquei ele, mas tá ali embaixo. Aqui, ó, o batente é essa peça aqui, ó, batente e coifa, tá vendo? E a haste do amortecedor está encolhida aqui, ó, porque ela já foi para o espaço. Ela já não está servindo para mais nada. Esses amortecedores, quando são a gás, ele tem gás por dentro dele. Se você apertar o amortecedor até no seu curso final aqui, ele tem que subir novamente essa haste. E esse aqui também não está subindo. Esse aqui é de outro carro, tá, galera? O do cliente, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Não é esse aqui também não. Aqui, ó. Oficina desorganizada dá nisso, viu, galera? Tem que ficar esperto aí, porque... Aqui, ó. Aqui tá o amortecedor dele. Eu vou fazer aquele mesmo teste que a gente faz sempre, ó. A gente aperta aqui o amortecedor. Tá vendo? Não tá tendo aquela performance bacana. E lembrando o seguinte. Isso aqui, ó. Tá vendo que tá subindo muito lentamente, tá muito devagar? Isso aqui já é defeito, tá, galera? Porém, esse amortecedor aqui ainda tem um problema. Se você apertar 2 vezes ele aqui e puxar ele para cima, quando ele chega no seu limite máximo, olha lá, ele está descendo devagarinho, ó. Quando ele chega no seu limite máximo, ele começa a descer. Não sei se vai dar tempo de ver isso aqui, porque demora um pouquinho. Mas com o próprio peso desse coxinho aqui, ele já começa a descer. Então, o amortecedor está condenado, já era, tem que ser substituído. E olha a situação que fica a coifa dele, hein, galera? Vocês viram o tanto que isso aqui estava batendo, hein? Por isso, mais uma vez, que é bom sempre fazer revisões. Ô, Darley, de quanto em quanto tempo eu vou fazer revisão no meu carro? Porque fica difícil de parar o carro, cara, complicado. Galera, vocês vão dar revisão no carro aproximadamente 1 vez por ano. Não precisa fazer revisões todo dia, né? Toda vez que você trocou o óleo, faz uma revisão. Mas no mínimo 1 vez por ano é bom fazer a revisão. E se você rodar muito no carro, a cada 10 mil quilômetros, no máximo aí, a cada 6 meses, você combina com o seu mecânico ou já se programa para fazer essa revisão, porque
quase sempre. Você faz uma revisão, vai aparecer defeito no carro para poder ser resolvido. Outra coisa que é bom de verificar também. Colocou o carro no elevador, como que está o sistema de freio? Olha isso aqui, galera. Como já está dando uma panela aqui no sistema de freio, tá vendo? E as pastilhas, como estão? Desse lado aqui ainda tem um pouco de material, mas desse lado aqui, ó, o material está chegando no fim da sua vida útil, tá vendo? Já tem muito pouco material. Então, já compensa tirar esse disco e pastilha e fazer a substituição desses componentes. Por que compensa? Porque nós estamos fazendo uma revisão. A gente troca o máximo de peças possíveis no carro para evitar que ele venha na oficina daqui a 2, 3 meses, para evitar que ele dê problema. Por exemplo, agora nós estamos em outubro, falta 2 meses para o fim do ano. Se você não trocar, vamos supor que você rode aí, vamos supor, sei lá, uns 5 mil quilômetros por mês. 5 mil é muito, né, galera? Mas rode uns 2 mil quilômetros por mês. Talvez, pode acontecer dessa pastilha e disco de freio não chegar até o fim do ano. E quando der o fim do ano, que está aquele tumulto, está aquela bagunça toda, você vai ter que parar para dar uma revisão no sistema de freio. Revisão do sistema de freio que eu falo não é trocar disco e pastilha não, viu, galera? Tem que verificar disco, tem que verificar pastilha, tem que olhar o tambor traseiro das rodas, tem que olhar o fluido de freio e o fluido que vai lá dentro do câmbio, que tem que ser trocado também junto com o fluido de freio. Então tem muita coisa para ser resolvida. E agora eu vou mostrar por último para vocês aqui Ford Focus, que veio aqui para dar uma manutenção. Esse carro parou de funcionar, não se sabe o porquê, não sabemos o porquê, tá? A bateria dele acabou de ser recarregada. E esse carro aqui, galera, o que aconteceu? O cliente reclamou conosco aqui o seguinte: poxa, Darley, esse carro, ele estava ficando fraco de vez em quando ele ficava um pouquinho fraco, e do nada ele desligou, não quis funcionar. Entrei com o scanner, apareceu algumas falhas, tirei a bateria, voltei com a bateria, e aí o carro não quis nem funcionar mais. Aí que parou de funcionar de vez. Ele foi insistindo na bateria ali, tentando dar partida várias e várias vezes, e acabou descarregando a bateria do carro. Então acontece o seguinte: já entrei com o scanner nesse carro, tinha 1 milhão de defeitos, apaguei os defeitos, mas o carro ainda não quis ligar. Por que ele não quis ligar? Porque a bateria estava descarregada. E a minha bateria que eu faço enxerto nos carros aqui também não estava muito boa. Então eu coloquei essa bateria para poder pegar uma carga, lembrando que tem que desligar um dos polos da bateria do carro, viu, galera? Para carregar somente a bateria. E esse carregador, por exemplo, ele vai carregando mais ou menos, aqui ó, está informando, ó, 12 volts e 8 ampere por hora. 8 ampere por hora. Bacana? Uma bateria de 60 amperes, como que você vai calcular assim, ó, Darley, quanto tempo vai carregar essa bateria? Para vocês terem ideia o tempo que demora para dar uma manutenção, tá, galera? Vamos voltar aqui, ó. A bateria de 60 amperes dividido por 8 amperes por hora vai dar 7 horas e meia de carregamento. Então ele vai ficar praticamente um dia inteiro. Se você chegar 8 horas da manhã, você vai sair no final da tarde e a bateria vai ter carregado. Complicado, né, galera? Bastante tempo. Outra coisa também que é bom lembrar aqui, ó, foi trocado o óleo desse carro. Aqui eu não estou entendendo quando que foi essa época, mas colocaram o seguinte aqui, ó, isso aqui é do Ford Fiesta, tá, galera? O óleo vai ser trocado com 10 mil quilômetros, que eles estão trocando com 10 mil quilômetros. Ele foi trocado 142, vai ser trocado agora com 152. E esse carro já está com 153 quilômetros rodados. Então, outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, galera, muito atento, que é um dos, assim, vou te falar que é 30% dos carros, beleza, Celso? 30% dos carros que vêm para a oficina por conta de retífica é justamente por conta de uma má troca de óleo. Óleo tem que trocar com 5 mil quilômetros rodados, para quem roda muito em bairro, tá? Agora, se você pega o carro no final de semana, dá uma volta aí, faz uma viagem, tudo, costuma rodar com o carro 1 hora, 2 horas em rodovia, então aí você já pode trocar o óleo um pouco mais para frente. Pode trocar o óleo aí com 7 mil quilômetros, mais ou menos, 7,5 mil quilômetros rodados. Agora, se você pega o carro, liga ele e já sai para fazer viagem sempre, eu pego esse carro aqui, eu rodo 100 km com ele todo dia, 150 km. Você pode trocar o óleo com 10 mil, aí não tem problema. Mas se você usa primeira, segunda e terceira marcha com muita frequência, o carro fica nessa rotação aí, às vezes não dá tempo nem do carro esquentar, você tem que desligar ele. O ideal é trocar com 5 mil quilômetros. E por que eu vou trocar com 5 mil quilômetros, Darley? Lá no manual tá falando que é para trocar com 10. Então, galera, você troca o óleo com 10 mil quilômetros
Lá no manual vai falar, né? Óleo com 10 mil quilômetros. Na hora que o motor dá defeito, o pessoal que é o fabricante do motor, eles não te dão garantia não, porque o carro já passou da garantia há muito tempo. Já passou dos 60 mil quilômetros, os 60, 70, 80 mil quilômetros, o carro vai rodar bem. Tudo bem? Quando ele chegar a dar problema, quando ele chegar a dar defeito, ele já sai da garantia. E aí o que o pessoal fala? Ah, porque isso aí foi um óleo que você colocou errado. Ah, porque você esqueceu de olhar não sei o quê. É sempre essa desculpa que acontece. E como eu trabalho muito com retífica de motores aqui, a melhor dica que eu posso falar para vocês é o seguinte: ande com aditivo no carro e troque sempre o óleo. Troque o óleo com 5 mil quilômetros, vai ficar muito mais barato do que uma retífica. Bacana? Se você quer trocar o óleo também, igual aqui está acontecendo, isso aqui eu vou informar para o proprietário do carro, que é meu amigo, vou informar para ele o seguinte: quer trocar com 10 mil? Pode trocar com 10 mil, não tem problema. Isso aqui não vai dar vontade da pessoa. Daqui a pouco ele vai trazer o carro aqui para fazer retífica do motor. Beleza? Não tem choradeira, viu, galera? Começou, meu carro tá piscando a luz de óleo. Meu carro tá fazendo barulho no motor. Na hora que a gente chega e começa a desmontar, é retífica. E quanto fica uma retífica? Você vai gastar mais de uns 5, 6 mil reais, com certeza, para fazer uma retífica bem feita. Bacana? Então fica essa dica aí. Revisão do Ford Fiesta com motor Zetec Rocan. Muita notícia ruim, mas muita informação interessante. Como proceder para realizar uma manutenção? Galera, eu não sei não, mas eu tô achando que esse amortecedor, isso aqui não é, parece que é só água. Eu achei que tava suado aqui já, hein? Muita informação importante. Pô, Darley, mas você não mostrou como é que troca a peça. Galera, saber trocar a peça não é tão interessante quanto descobrir a peça que tá errado, tá? Se você tá na sua casa aí, puxa vida, eu tenho um Ford Fiesta, um Ford Ka com motor Zetec Rocan, cárter de alumínio. Tá vazando óleo, você já se prepara. O valor que vai pagar para poder trocar essa junta do cárter já é mais alto. Como que você vai olhar se está vazando? Tem esse esquema para olhar. E disco de freio? Se você olhar o disco de freio do seu carro, tiver com essa rebarba aqui, ó, já era, tem que trocar. Essas dicas que são importantes. Agora, poxa vida, Darley, como que faço para eu trocar esse disco de freio e tudo? Aí já é mais complicado, galera, porque aí você vai precisar de ferramental, vai ter que abrir o carrinho de ferramenta. Você vai precisar de um ferramental um pouco maior. Se der problema, por exemplo, você tirou um parafuso e esse parafuso estiver espanado e você estiver com o carro na sua casa, você vai chorar, porque às vezes você não acha parafuso, você não tem um passa-macho, você não tem um helicóide, você não tem um cocinete para fazer outra rosca. Então, é mais complicado da manutenção em casa. Pode fazer? Claro que pode, né, galera? O carro é seu, você pode fazer manutenção em casa, mas é sempre mais complicado. Isso eu falo porque há pouco tempo eu não tinha oficina, hoje eu tenho oficina, e mesmo com a oficina, a gente ainda passa aperto. Bem complicado, bacana? Mas é bom saber como funcionam as coisas. Conhecimento ninguém te tira. Grande abraço e até o próximo vídeo.